Olá, seja bem-vindo à TV Câmara Jacareí. Hoje, quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Muito obrigado pela sua audiência. Começando agora o nosso Bom Dia Jacareí. São exatamente 9 horas e 3 minutos. Vamos hoje saber como foi a primeira sessão ordinária do ano, realizada ontem aqui no plenário da Câmara Municipal. Tem também informações atuais sobre como estão os reservatórios de água aqui da nossa região. E ainda talvez você não saiba, mas o Poder Executivo enviou à Santa Casa R$700 mil de recursos adicionais. Saiba onde foram investidos esses valores. Esse e outros assuntos você confere aqui no Bom Dia Jacareí. Ao meu lado estão aqui os meus colegas jornalistas Elton Rivas e Cristiane Przybiski. E você está sintonizado na TV Câmara Jacareí, sempre no canal 61.4 aberto digital e também 12 na sua operadora NET de televisão. Vamos começando o Bom Dia então. Bom dia, Elton. Bom dia, Cris. Vamos começando então. O plenário da Câmara de Jacareí aprovou na manhã de ontem, quarta-feira, um projeto de lei do vereador Itamar Alves, do PDT, que instituiu no calendário oficial o Dia Municipal dos Instrutores Teóricos e Práticos de Veículos Automotores. Esse projeto foi o único inscrito na pauta da ordem do dia, que marcou o fim do recesso parlamentar e o retorno das sessões ordinárias em plenário. Portanto, tivemos então essa primeira sessão, né, Cris, que no caso teve um projeto de lei do vereador Itamar Alves. Exatamente, né? Os vereadores mesmos, eles falam, eu gostaria de incluir o meu projeto na ordem do dia. Como é véspera de carnaval, eu acho que eles, né, estão esperando ainda as coisas acontecerem. Então entrou só esse projeto, né, Elton? Sim. A galera pode soltar o VTzinho da sessão aí. Ô, Elton, então, primeira sessão, aquecimento aí, né, para esse que é um ano eleitoral, um ano que provavelmente terá muitos debates aqui na Câmara Municipal, né? Davi, não só é o ano eleitoral, mas se a gente pensar também, é o último ano dessa legislatura, né? Esses vereadores estão completando aí este atual mandato. Então, para o ano que vem teremos uma nova mesa diretora, pode ser que teremos novos vereadores. Então, muitos vereadores agora, ao longo do ano, vão aí apostar suas fichas, apresentar os seus projetos, aqueles projetos que foram sendo desenvolvidos, né, ao longo desse mandato, dessa legislatura. Então, a Câmara... A gente tem uma expectativa esse ano que sim, serão apresentados muitos projetos e muitas propostas aí para a cidade de Jacareí. Ô Cris, você acha que agora no começo de ano já deve esquentar esse debate por conta das eleições ou os vereadores ainda vão se concentrar um pouco nos projetos de lei e provavelmente esse debate mais acalorado só deve acontecer aí a partir do meio de ano para frente? O que você acha? Eu acho que esse debate já começou, viu, Davi? Começou ano passado, as discussões mais acaloradas, posições sendo definidas, partidárias, políticas, e esse ano com certeza vai ser realmente com discussões mais acaloradas, o que é muito saudável para o debate democrático, né? A gente precisa realmente ter essa discussão saudável entre os vereadores e eles vão continuar, obviamente, fazendo seus trabalhos, como a gente sempre traz aqui, as ações dos vereadores na cidade, as indicações, requerimentos e também os projetos de lei, mas é provável que esse ano vai ser bem acalorado. E lembrando que todos são convidados, todas as quartas-feiras, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas semana que vem, por causa do feriado, a sessão não vai ser na quarta, vai ser na sexta-feira. Depois desse dia, todas as outras sessões são nas quartas-feiras, a partir das 9 horas, todos são convidados sempre. Tá certo, obrigado. Então, vamos seguindo aqui com o nosso Bom Dia. O mês de janeiro trouxe chuvas, né, que amenizaram um pouco a situação dos reservatórios de água aqui da nossa região. Apesar de ainda termos probabilidade de mais chuvas até o fim do verão, o problema do abastecimento ainda preocupa e a economia de água deve continuar. Nossa equipe acompanhou de perto essa situação durante todo o ano passado e esse ano voltamos lá nos reservatórios para saber como está isso. A TV Câmara acompanhou a situação dos reservatórios que formam a bacia do Rio Paraíba do Sul durante todo o ano de 2015, que foi o período de pior seca dos últimos 84 anos. Com as chuvas que vêm ocorrendo nos últimos dias, a situação parece estar um pouco diferente. Melhorou comparando ao ano passado, que os reservatórios começaram muito baixos, quase zerados. Então, em relação ao ano passado, melhoraram bem os níveis, porque houve muito mais precipitação do que no final do ano retrasado, começo do ano passado. Então, a situação dos reservatórios melhorou realmente. Porém, elas ainda não são ideais, né? Não é o ideal que a gente pretende, que a gente espera. Segundo o boletim diário emitido pela ANA, Agência Nacional de Águas, no dia 10 de janeiro de 2016, o volume útil era de quase 20% do seu total,
contra apenas pouco mais de 2% se comparado com o mesmo período no ano de 2015. De acordo com Walker, para esse número continuar crescendo, a população deve estar mais envolvida na gestão das águas. O rio, os reservatórios, eles são nossos, da população. São geridos, né? Quem faz a gestão são técnicos, são órgãos técnicos, né? Mas na própria lei prevê que a gestão é feita com participação, ou seja, gestão participativa e descentralizada. Se a população não participa dos comitês, não se interessa pela gestão, ela não é descentralizada, ela fica na mão de técnicos somente. E aí nós não temos como nos manifestar. Por isso, os comitês são órgãos, são instituições, são entidades muito importantes que dão espaço para que haja a participação política nessa gestão de recursos hídricos, não só de água, mas também de saneamento público, saneamento básico e tudo mais. Em 2015, nós estivemos na casa de seu Adilson para mostrar como ele economizava água de um jeito simples e barato. Voltamos quase um ano depois para ver quais hábitos ele manteve. Antes da reforma do telhado, né, a gente tinha uma calha, né, nesse local aqui, que ela tinha uma emenda. Então eu utilizava o L da boca dela, colocava o L aqui e eu tinha um barril, aquele mesmo barril que está ali, ele ficava aqui. Então quando chovia forte, eu esperava um pouquinho para a água sair mais limpa, né? Aí eu ligava o L aqui, enchia o barril em 10 minutos. 200 litros enchia em 10 minutos. E ainda desperdiçava muita água aqui embora, ainda ficava até com dó, porque o barril é 200 litros só, né? Então, foi bom, eu economizava mais água ainda. Depois da reforma, eu passei a calha para esse lado aqui agora. Então, para mim deixar o barril aqui fora, o tempo vai estraga o barril, né? Por causa do sol e da chuva. Então, eu não uso mais água da chuva, uso somente a água da máquina de lavar. Para mim também já é suficiente. O uso consciente, ele se estabeleceu praticamente. Hoje em dia, a gente não consegue mais olhar a água, o consumo da água, como olhava antigamente. Antes era total descaso. Hoje a gente já usa conscientemente ou mais conscientemente a água que nós compramos ou que nós pagamos. Walker reforça que a população precisa ser mais responsável não só no consumo diário em casa, mas em todas as questões ligadas à água. A gente ainda não tem aquela educação política de participar além da torneira de casa, além do vaso sanitário de casa. A gente só acha que a nossa responsabilidade é a água que eu pago, a água que eu compro. No entanto, a gente vê que os problemas, quando acontecem por omissão da população, omissão das pessoas que não se interessam pela gestão dessa água. É muito cômodo a gente abrir a torneira e a água vem, e a hora que ela faltar eu ligo e reclamo, porque eu estou pagando, mas essa conscientização, essa consciência de que a água pode faltar por causa da minha omissão ou por causa da minha postura errada, isso deve ser mais combatido. E esse é um dos papéis principais, principal dos comitês de águas e de bacias. É isso, você viu então a equipe da TV Câmara dando aí uma atualizada na situação dos reservatórios de água aqui da nossa região. O Elton, a gente já falou muitas vezes aqui da importância da preservação das nascentes e também desse controle maior aí do gasto de água. Mas vale a gente lembrar também que também não pode sobrecarregar apenas essa responsabilidade à população, né? Nós temos aí indústrias e temos o poder público, então eu acho que é uma parte de todos nós, né? Davi, a gente, na bacia do Rio Paraíba do Sul, nós temos 4 represas. Tem o Funil, Santa Branca, Paraibuna e o Jaguari, que é do Rio Jaguari, mas também faz parte da bacia do Rio Paraíba do Sul. Todas elas ainda estão abaixo da média. Sim, choveu, a gente está numa situação melhor do que em janeiro do ano passado, mas isso não significa que podemos voltar a ter um consumo de uma forma inconsciente. A relação com o recurso natural, ela sempre tem que ser uma relação de uso consciente do recurso, independentemente do nível do reservatório, né? Nós somos muito reativos. Olha, está precisando economizar água, porque a água está acabando, e aí as pessoas se engajam, improvisam, fazem alguma coisa para poder
colaborar com essa economia. Começa a chover, já existe um relaxamento desses comportamentos, a pessoa já não leva mais aquilo tão a sério, porque está chovendo, já não é mais necessário. Então a gente não deveria encarar essa questão da economia da água como um sacrifício, mas sim como um hábito. Eu lembro que na época do apagão, lá nos anos 2000, muitas pessoas trocaram as lâmpadas e baixaram o consumo. E grande parte dessas pessoas ainda continuam apagando a luz quando sai. Quer dizer, teve uma mudança de hábito. A questão da água é a mesma coisa. A gente precisa mudar esse hábito de consumir e achar que o recurso não acaba. Então é importante que as pessoas criem hábitos, né, hábitos que são saudáveis para a nossa vida e para o recurso natural. Isso aí, Cris. Então, como a matéria falou ali, melhorou um pouquinho, mas é importante ainda, né, que todo mundo participe e, como eu disse, linkando o que eu falei no início, não sobre também apenas para a população esse controle, apesar da grande importância da população, né? Exatamente. A gente precisa manter os hábitos, como o Elton falou, né? Não só em tempos de crise, né? Adquirir esse novo hábito e não só como uma reação. Inclusive, as empresas e também, né, os governos, todos têm que estar preocupados com isso assim, Davi. É isso aí, vamos preservar então o nosso recurso, a água, e no próximo bloco vamos saber onde foram investidos os recursos adicionais enviados à Santa Casa no final do ano passado. A verba seria utilizada para a festa de Réveillon, mas foi enviada para a área de saúde. Tem também mais informações sobre o Poder Legislativo, previsão do tempo e agenda cultural. Bom Dia Jacareí volta em instantes, agora 9h15. Que tal pegar 2 ônibus pagando uma passagem só? Agora você já pode fazer isso com o Integra Jacareí. O sistema funciona assim: você paga a passagem com bilhete eletrônico e pode usar 2 ônibus de linhas diferentes durante o período de 1 hora. A integração vai valer só para quem usa o bilhete eletrônico. Se você ainda não tem o seu, é só procurar um dos postos da JTU. Para saber mais, acesse o site da Prefeitura. Prefeitura de Jacareí, com você fazendo acontecer. A Prefeitura traz uma novidade que vai melhorar ainda mais o ensino em Jacareí. É o Educa Mais Digital, um portal educacional que complementa o aprendizado da sala de aula. Para usar, é só digitar o assunto desejado e clicar em Buscar. Você também pode filtrar a pesquisa por ano, disciplina e tipo de mídia. Acesse já o Educa Mais Digital e tenha um mundo de conhecimento ao seu alcance. Prefeitura de Jacareí, com você fazendo acontecer. O que é Deus? Deus é Zambi. Na cultura angolana, Deus é espírito e Deus é amor. Nos enviou Jesus, seu filho. Para mim, Deus não existe. É a ação que fazemos para mudar e melhorar o mundo. Deus é único, Ele é eterno. Deus é amar. O Estado brasileiro é laico, ou seja, não possui religião oficial, justamente para garantir que todos possam ser livres para escolher entre ter ou não ter uma religião. A liberdade é uma conquista da democracia e exige respeito integral a todos. Uma campanha Ministério Público Federal. Sempre esqueço de ver esse barulhinho. É, né? Tem coisas que não dá para esquecer. Por isso, faça seu cadastro no programa Nota Premiada Jacareí e passe a pedir a nota fiscal de serviços. Ela agora vale prêmios em dinheiro. A cidade tem muitos prestadores de serviços, então aproveite. Você pode ser o próximo sortudo e ganhar até R$40 mil. Nota Premiada Jacareí. Presente no seu dia a dia, presente para o seu bolso. Prefeitura de Jacareí, com você, fazendo acontecer. Estamos de volta aqui com o Bom Dia Jacareí, o seu telejornal exclusivo aqui da nossa cidade. Agora são exatamente 9h18. Chegou a hora do Momento Legislativo com Cristiane Przybyski.
Um grupo de cerca de 20 moradores da Rua Aparecida, no Jardim das Indústrias, que fica na região leste, esteve reunido com o vereador José Francisco, que é do PT, para solicitar apoio do parlamentar em relação às reivindicações por melhorias no bairro. Os moradores pedem várias coisas, como intensificação de rondas da Polícia Militar, reposição de lâmpadas, limpeza de áreas verdes e também a construção de um muro no final da rua, como forma de aumentar a segurança dos munícipes dessa área. Logo após esse encontro, o vereador José Francisco, então, levou as solicitações ao prefeito e à Polícia Militar para que os pedidos sejam atendidos o mais rápido possível. E a vereadora Rose Gaspar, que também é do PT, pediu esta semana que a prefeitura faça serviços de limpeza e capina em vários pontos da cidade. Um desses pontos é a Praça Mauro Ramos, no Jardim das Indústrias, que, segundo ela, está com mato muito alto. O bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, na região sul, foi outro local indicado por Rose. Segundo a vereadora, o bairro está com um acúmulo de lixo em algumas vias e também com um mato alto, o que coloca a saúde e a segurança dos moradores em risco. E agora uma informação que todos os vereadores, quase eles participam de ações nos bairros e vários deles participaram no final de janeiro de uma reunião com moradores do conjunto 1º de Maio, na região oeste, para tratar da regularização do bairro, que é uma demanda bastante antiga da população de lá. Cerca de 60 pessoas participaram do encontro, que teve como objetivo principal anunciar uma conquista para aquela comunidade. Os proprietários de 580 lotes do bairro conseguiram uma declaração do governo estadual, garantindo que os lotes estão sim em conformidade com a lei. Esse é o primeiro passo para que aqueles que querem regularizar a sua situação. O documento garante que em um prazo de 5 anos, os moradores possam finalmente ter o título de propriedade de suas casas. Uma ótima notícia, claro, para os moradores do 1º de Maio e que foi acompanhada de perto pelos vereadores de Jacareí. Obrigado, Cris. E agora vamos saber a previsão do tempo aqui para a nossa cidade. É isso, ontem tivemos alguns raios aqui na cidade, essa chuva parece que vai vir hoje. A quinta-feira vai ser um dia típico de verão aqui em Jacareí. O calor continua forte, com a umidade relativa do ar aí em torno de 53%. A possibilidade de chuva é alta hoje, de 92%, e ela deve cair no fim da tarde. As temperaturas para hoje devem variar aí entre 20 e 33 graus de máxima. Essa é a temperatura para hoje. E já amanhã o tempo promete ser ainda mais quente, já que as nuvens vão se dissipar um pouco. A umidade do ar será mais baixa, aí somente em torno de 36%. A chance de chuva é de 84% para amanhã, mas se ela vier vai ser de uma forma bem fraquinha. A mínima deve marcar 20 graus e a máxima 32, com a sensação aí de quase 40 graus. O dia promete ser quente amanhã. E agora que você já sabe a previsão do tempo, vamos saber a localização dos radares móveis aqui em nossa cidade. Nesta quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Dom Pedro I, Malak Assad, Lucas Nogueira Garcês, Ademar Pereira de Barros, Estrada Municipal Biadino Kiev e Rua Tiradentes. Amanhã, sexta-feira, nas avenidas Major Acácio Ferreira, São Jorge, Lucas Nogueira Garcês, Pensilvânia, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e Rua Bom Jesus. Essa foi a localização dos radares móveis. Fique atento aí aos limites de velocidades nas vias aqui de Jacareí. Olha só, a Prefeitura de Jacareí enviou no final do ano passado recursos adicionais para a Santa Casa de Misericórdia. Foram remetidos mais de R$700 mil para a instituição. Os recursos seriam utilizados nas celebrações do Réveillon aqui em Jacareí, mas foram realocados para a saúde. Confira na reportagem. A saúde pública está na UTI. O problema não é de hoje e também não é exclusividade da nossa cidade. Dívidas e dificuldades orçamentárias têm comprometido o atendimento na maioria das Santa Casas do país, entidades sem fins lucrativos responsáveis pela maioria do atendimento aos pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde. São hospitais públicos e que vivem uma dificuldade muito grande, visto que os recursos repassados pelo SUS são insuficientes para cobrir as nossas despesas. Então, hospitais como a Santa Casa necessitam de recursos adicionais.
E esses recursos atualmente vêm do município, vêm da prefeitura. Nós temos Santas Casas fechando e às vezes é o único equipamento de saúde de urgência que o município tem, né? Porque ela é subfinanciada. Para cada 100 que a Santa Casa gasta, o SUS só repassa 65. Ou seja, esses outros 35, da onde vem? Além do que nós temos problemas também de gestão. Por exemplo, a questão das pessoas que vêm para ser tratada aqui de outras cidades. Esse custo fica para o município, não é repassado pelas outras cidades. Isso não é problema só de Jacareí. Diga-se de passagem, todos os locais que têm uma Santa Casa ou um hospital de um porte para receber pacientes da redondeza, eles sofrem com isso também. No nosso caso aqui em Jacareí, por exemplo, nós não temos nenhum recurso vindo do Estado de São Paulo, é só o Ministério e o município, o Ministério da Saúde e o município que põe, então é muito complicado você fazer a gestão dessas instituições. Somente no ano passado, a Prefeitura de Jacareí investiu mais de 180 milhões e 600 mil reais com a área da saúde na cidade. A Santa Casa é uma instituição filantrópica, sempre foi ligada a irmandades, mas ela está sob intervenção da prefeitura, porque do jeito que ela estava caminhando nos anos anteriores, ela fatalmente teria que fechar a porta, como muitas outras já fecharam. Segundo lei federal, os municípios devem investir no mínimo 15% do seu orçamento no setor. Esse ano, a cidade destinará cerca de 18,8% dos recursos municipais para a saúde. No caso específico da Santa Casa de Jacareí, o município repassa recursos suficientes para ela dar manutenção dela, para o custeio dela. Acontece que a Santa Casa tem dívidas antigas, muito antigas, e isso compromete demais o orçamento. E não tem como o município colocar mais do que ele coloca em relação a isso. Hoje, para que você tenha uma ideia, com todas as renegociações que nós fizemos, redimensionamento das equipes médicas e mais alguns cortes e economias, nós já conseguimos colocar o hospital dentro do tamanho dele. Quer dizer, o hospital hoje gasta o que ele custa, né? Ele já não gasta mais do que ele custa. Com 169 leitos e realizando cerca de 12 mil atendimentos mensais, a Santa Casa de Jacareí atualmente custa em torno de 3 milhões de reais por mês. Apesar dos esforços para acertar as contas, o hospital ainda tem pendências a serem solucionadas. Mas o hospital tem pendências anteriores, tem um passivo que é um passivo muito grande que veio se somando ao longo de muitos anos passados, não é? E que precisam ser ressarcidos e que nós estamos pagando na medida do possível. E visando amenizar as dificuldades financeiras da Santa Casa de Jacareí, a Prefeitura decidiu cancelar o evento de Réveillon esse ano e enviar os recursos ao hospital. Foram revertidos mais de 700 mil reais para a instituição. O valor foi utilizado no pagamento de dívidas. Esses recursos que foram destinados à Santa Casa vieram assim num momento muito oportuno, porque final de ano, entre todas as outras dificuldades que nós já temos, ainda temos o pagamento do 13º. Então, esse valor foi destinado a esse fim, ao pagamento integral das duas parcelas do 13º, né? Fez com que a Santa Casa pudesse respirar aliviada nesse sentido. Apesar das dificuldades orçamentárias, o superintendente da Santa Casa de Jacareí acredita que a instituição consiga realizar em breve o seu reequilíbrio financeiro. Eu acho que as perspectivas são assim, bastante restritas, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar de uma maneira muito justa, mas eu acho que a gente vai conseguir recuperar o hospital. A nossa expectativa da administração é que até o meio do ano a gente vai poder respirar. Temos que cobrar também do Estado, do governo federal. Eu acho que o município faz a sua parte no que tange a questão financeira, que é, na verdade, quem mais sofre, né? Quem mais gasta com isso é o município, que é o ente justamente que tem menos recursos. Você viu, então, uma reportagem aí esclarecendo sobre a atual situação da Santa Casa de Jacareí. Ô, Cris, como a gente conversou já outras vezes, a saúde é um problema nacional, né? E alguns estados até piores, por exemplo, o Rio de Janeiro tem aparecido bastante nas manchetes dos jornais os problemas das Santas Casas lá também, dos hospitais. E aqui em Jacareí está havendo esse esforço aí, principalmente, para colocar o hospital, né, o gasto do hospital dentro do que o município pode arcar com isso. Segundo o chefe da Santa Casa ali, até o meio do ano deve estar tudo certinho. O que você pensa?
Esperamos que sim, né? O problema na saúde, como você disse, é inegável. A própria prefeitura reconhece que existem problemas que precisam ser sanados e a gente ouviu aí na matéria a posição dela em relação a esse problema da Santa Casa, que é tão criticado com razão. As pessoas precisam de saúde, precisam ser atendidas, então a saúde seria uma prioridade, aí a primeira prioridade. Não só o Réveillon ele foi cancelado, mas também o Carnaval. Se você se lembra, no ano passado, no Carnaval, nós já não tivemos desfiles de rua e nesse ano também não. Serão só atividades espalhadas pelos bairros, né, e sem aquele grande desfile. Também com o intuito de economizar recursos, que certamente alguma parte delas será destinada aí para a Santa Casa. E o interessante ver que existe esse esforço, então, né, de resolver o problema. Elton, a Santa Casa ela acumulando muitas dívidas e isso também acaba impedindo ela de angariar recursos, outros recursos, né, o que acaba prejudicando. Então, de repente, a hora que acertar todas essas dívidas, a situação pode melhorar na Santa Casa aqui de Jacareí. Davi, a situação da Santa Casa ela é muito delicada, como foi dito na matéria, né? Outras cidades chegaram a fechar. A Santa Casa, existia uma irmandade que administrava, a Santa Casa está sob intervenção da prefeitura, ou seja, em algum momento, a Santa Casa deverá não ser mais da prefeitura. Então, é preciso também organizar essa irmandade, né? Porque quando você tem dívidas, no caso da Santa Casa, muitas vezes essas dívidas já estão assim, já estão num processo judicial. Então, é muito difícil você conseguir ter um extra, né? O dinheiro entra e já vem para pagar as dívidas. É muito complexa a saúde no Brasil, porque você tem que envolver os três entes, né? O governo federal, o governo estadual e a prefeitura. Então, o secretário de Saúde de Jacareí, na matéria, ele disse que o governo do estado praticamente, ele disse que não coloca nenhum valor, né, para fechar essa conta. Isso não é uma situação só de Jacareí, a gente vê que a saúde está... A gente precisa que alguém pense em alguma solução, né? Porque nós temos uma conquista que poucos países no mundo têm, que é o Sistema Único de Saúde, né? Nós temos uma saúde universal. Qualquer cidadão brasileiro... Gratuita, é atendido. A gente fala muito dos Estados Unidos não é assim... Muitos países da Europa não são assim, na América Latina, então, nós temos uma saúde universal, quer dizer, uma conquista que veio na Constituição de 88, todo cidadão tem direito a atendimento de saúde. E o SUS brasileiro, apesar de a gente ver esse caos, alguns campos, por exemplo, como o combate ao HIV ou o tratamento de câncer, são feitos pelo SUS, com uma excelência na qualidade do serviço. Então, a gente precisa equacionar essas coisas aí, porque... Muita gente começa a falar do SUS, de que a gente deveria cobrar, para que a gente não perca essa conquista. É isso aí, muito obrigado e parabéns aí e vamos esperar que a prefeitura continue fazendo todos os esforços aí necessários para que a situação da Santa Casa melhore aqui na nossa cidade. E agora vamos às opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui em Jacareí. Maiara da Mata é quem nos traz a agenda cultural. Oi, Davi, bom dia a todos vocês. Nossa agenda cultural, já no clima do Carnaval 2016, traz as principais atrações aqui de Jacareí. O tema este ano é Carnaval da Alegria, traga a família pra folia. Com este tema, a cidade busca valorizar as tradicionais marchinhas de rua do Carnaval. Bom, e para entrar no clima, haverá oficinas de máscaras hoje no Espaço Cultura no Morro. A oficina acontece das 9 até a 1 da tarde e as inscrições podem ser feitas diretamente no local. A folia começa hoje com a Noite de Marchinhas no Centro de Convivência do Idoso Viva a Vida. A partir das 19 horas, o carnaval por lá costuma ser bem animado, vale a pena levar a família. E tem programação para todos os dias. Amanhã, dia 5, sexta-feira de carnaval, o Bloco do Chacrinha dará a largada para o fim de semana de atrações. A concentração será na Praça do Jardim Liberdade e a dispersão no Parque da Cidade. Logo depois, às 7 da noite, a concentração no local fica por conta do Bloco Zé Maria na Folia. A partir de hoje, muita alegria e diversão devem agitar a cidade. Para quem quiser saber a programação completa do Carnaval, basta acessar o site da Prefeitura de Jacareí. Lá tem todos os horários e endereços dos blocos. Amanhã eu trago mais detalhes da programação para o fim de semana. A gente se vê. Tchau, tchau. Obrigado, Maiara, aí com as dicas culturais que acontecem aqui na nossa cidade. Esse foi o Bom Dia Jacareí desta quinta-feira, dia 4 de dezembro, ao vivo aqui na TV Câmara Jacareí. Aliás, 4 de fevereiro, ó, tô mais perdido aqui no tempo. Obrigado, Elton Rivas, obrigado, Cris, e obrigado a você, telespectador, que nos acompanha diariamente aqui na TV Câmara Jacareí, sempre no canal 61.4 aberto digital e também 12 na sua operadora net de televisão. Fique agora com o pregão presencial aí, a Câmara adquirindo folhas de sulfite.
Nos encontramos amanhã. Até lá.